e a igreja continuamos orando, né, e intercedendo pela obra missionária. E nesse domingo de Páscoa, né, domingo da ressurreição, é um domingo, primeiro dia da semana, que foi marcante na vida daqueles discípulos, quando experimentaram a dor, né, a lamentação, o luto por ver o seu mestre sendo morto e sepultado. Apesar de todas essas referências do Velho Testamento, Salmo 16, o próprio Jesus expressou que o Filho do Homem padeceria na mão das autoridades, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mesmo assim, os discípulos ficaram acuados, clausurados dentro de casa, com medo das autoridades romanas, poderia repercutir neles aquele movimento que começou tão brilhante e que culminou com a morte do seu mestre. Então parecia o fim, como nós vemos na sexta-feira, foi considerada a derrota, né? Parecia que os inimigos iriam prevalecer. No entanto, Deus, Ele sempre coloca essa mensagem, né? O Carlinhos sempre cantava aqui que em Samaria foi sepultado Acabe, ponto. Em Babilônia, Nabucodonosor, ponto. E diversos lugares, homens grandes e importantes fizeram a história, foram sepultados, ponto. O Nazareno desprezado, o Galileu, o Senhor Jesus, morreu, vírgula. João capítulo 20, na narrativa de João, ele vai mostrar esse evento glorioso como eu falei, vírgula. Mas no domingo pela manhã, na madrugada, ele ressurge da morte para a vida, para autenticar o plano maravilhoso da salvação do homem. Louvado seja Deus. Então aqui nós estamos nessa live desse página do YouTube e também do canal da igreja, né, da AD Alto da Paz, proclamando para o ouvinte que essa igreja acredita nesse Cristo que enfrentou a morte, que morreu, que foi sepultado, vírgula, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E o interessante é que há muitas evidências que confirmam isso. Porque como um grupo de homens e mulheres, discípulos desse mestre, estavam ali psicologicamente, como nós falamos, enfrentando a dor do luto, enfrentando aquela circunstância de uma experiência psicológica de abatimento. Mas, como nós percebemos aqui, o destaque para no capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, né, foi ao sepulcro. O intuito dessas mulheres de ir ao sepulcro, toda aquela mensagem que Jesus tinha dito, até o Velho Testamento, parece que aquilo tinha sido, sabe, que tem um momento, eu até preguei isso aqui, quando Ezequias se preparou todas as saídas, preparou os soldados, preparou a cidade espiritualmente, preparou todos os momentos para enfrentar a guerra.
Mas no momento em que chegou uma circunstância desagradável, Ezequias parece que está perdido, procurando uma saída. Assim também muitos desses discípulos que caminharam com Jesus 3 anos e alguns meses, mas no momento em que a circunstância, no caso da morte, que quando a morte chega, né, o próprio Jesus cancelou um velório quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, trouxe a tristeza, trouxe a alegria. Jesus entra na cidade e foi abordado por um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e Jairo estava com um problema familiar, a filha estava doente, uma menina de 12 anos, e ele, sendo um homem importante, chefe da sinagoga, se aproxima de Jesus e pede para Jesus curar a filha dele. Então Jesus vai até o encontro daquela jovem adolescente, só que no caminho alguém trouxe uma notícia desagradável, dizendo: olha, a menina já não adianta mais orar, porque já está morta. Então Jesus disse: não tema, Jairo, crê somente que ela vai viver. E ele chegou lá, tinha um monte de gente, pessoas orando, chorando, lamentando, mas Jesus disse: fica só a mãe da menina, o pai dela e os discípulos. E ali ele disse: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. A gente vê as narrativas dos evangelhos, o próprio João narra em 11, do capítulo 11, que ele trouxe à vida um amigo dele que já tinha sido morto há 4 dias. Glória a Deus. Mas agora, esse Cristo enfrenta a morte, que eu posso dizer, irmãos, por mais ateu ou ator que o homem seja, né? Mas na hora da crise ele diz: meu Deus do céu, meu Deus. Aí ele cria temor, viu? Só não quer se converter. Mas quando ele vê o perigo chegando, o perigo de uma doença, o perigo de ficar numa situação irreversível, ele treme nas bases. Quem é que não teme? Então, a morte, como diz a Bíblia, é o último inimigo a ser aniquilado. Então, Cristo, para que ele consumasse a obra da salvação, a gente tem que repetir sempre essa mensagem, era necessário o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, não é aquele outro animal lá que o pessoal, não é o coelho, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele deveria morrer. Mas a morte não é o fim de tudo. Agora, no domingo pela manhã, depois de enfrentar a perca do grande mestre, do Senhor que trouxe muitos à vida, que trouxe cura, que trouxe milagre, que trouxe restauração, que trouxe multiplicação, que trouxe a bênção sobre as pessoas adoentadas, ele agora, os discípulos estavam enfrentando uma circunstância que pode ser uma circunstância que muitos hoje estão enfrentando, a circunstância de luto, a circunstância do medo, a circunstância do pavor. Mas, repare bem, Maria Madalena foi ao sepulcro, ela tinha um interesse de zelar pelo corpo de Jesus. Ela não estava nem lembrando mais da ressurreição, mas havia um interesse nela em celebrar o corpo morto de Jesus. Meus irmãos, nessa noite nós louvamos a Deus, porque nós não viemos aqui para celebrar nenhum morto, nós viemos aqui para celebrar aquele que esteve morto, mas ao terceiro dia, na madrugada do domingo, glória a Deus, os anjos do céu desceram, arrastaram aquela pedra sobre aquele túmulo, e ele foi envolto em vários lençóis, e ele saiu
da morte. Glória a Deus. Então, no sepulcro de madrugada, ainda estava escuro. E uma das evidências aqui a gente já pode ver, a pedra tirada do sepulcro. Muitas pessoas sabem, né, de todas as evidências, né, mas essa é uma evidência particular que mostra que o poder de Deus, a glória de Deus está acima de todos os domínios dos homens. Os homens fecham, Deus abre. Glória a Deus. Os homens colocam a pedra do empecilho. Deus remove as pedras e disse: a sepultura vai ficar vazia. Glória a Deus. Como um testemunho de que os céus vencem sobre o poder das trevas. Glória a Deus. Que a glória de Deus prevalece sobre o poder das trevas. Glória a Deus. Então aquela mulher estava na ansiedade de encontrar uma pessoa que já estava morta. Mas ela tem uma surpresa. Ela viu a pedra removida do sepulcro. Na cena seguinte dessa ocasião, ela corre aos representantes, líderes daquele movimento, que era Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que era o próprio João. E disse, ela esboçou a seguinte narrativa: alguém passou na cova lá na sepultura e roubou o corpo morto de Jesus. Ela foi com essa narrativa. Levaram do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então, irmãos, essa narrativa aqui foi uma narrativa até inventada pelas autoridades, que alguém, mas cai por terra, porque pessoas que estão debilitadas psicologicamente não têm poder de reação. Pessoas que estão debilitadas psicologicamente só querem ficar dentro de casa, não querem sair. Nenhum dos homens foram. Agora que as mulheres foram lá, trouxeram essa notícia de que possivelmente o corpo de Cristo fosse removido do sepulcro, alguém roubou. Então os dois apóstolos vão até o sepulcro, fazem um esforço e chegam lá. Eu achei interessante que Pedro, ele era mais ousado, né? Ele entra no sepulcro, ele consegue enxergar. Você pode ver no texto bíblico que Pedro, no versículo de número 6, ele entra no sepulcro, o sepulcro está vazio, mas ele viu no chão os lençóis. Era uma evidência também, mas ele não percebeu. O lençol tinha estado 7 sobre a sua cabeça, e não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, ia se preocupar em ajeitar os lençóis, colocar arrumadinho no lugar? Que nada, ia embora, deixa para lá. Aqui nós observamos que os lençóis estão bem arrumadozinhos. Isso é uma evidência. Glória a Deus. No entanto, na mente de Pedro, ele não enxergava ainda, porque, note, a maioria dos discípulos só vão abrir os olhos para conhecer o Cristo ressurreto quando? Tendo um encontro com Ele vivo. Apenas um discípulo teve a evidência e creu que Jesus ressuscitou através desses sinais, dessas evidências que estão aqui. Essa evidência dos lençóis arrumadozinhos no chão foi o próprio João. No relato ele vai dizer isso. Então João entra no sepulcro que estava vazio. Essa é a maior evidência. O sepulcro está vazio. Até que hoje tem até uma escritura, né? Aqui não está mais, mas ele ressuscitou dos mortos. Então João entra, o discípulo do amor, o discípulo que tinha mais a intimidade com o mestre, o discípulo que tinha mais
conhecimento com o mestre. Ele entra no sepulcro vazio, ele não vê o corpo morto, ele não vê o Cristo ressurreto, glória a Deus, o Cristo vivo. Mas o que ele vê? Ele vê as evidências dos lençóis arrumados. E no versículo de número 8, ele entra, chega, ele vê e crê. Meus irmãos, a nossa fé está fundamentada, é por isso que as irmãs cantaram, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque ele vive, ainda que estejamos passando por situações adversas, mas que ele vive, o seu poder triunfará, porque ele vive, o túmulo está vazio, o corpo morto não está mais lá. Nós não estamos trazendo especiarias para homenagear um defunto. As nossas especiarias que nós trazemos para o altar de Deus, o que é agora, Francisco Vieira? Especiarias de adoração, o bom perfume que exala as narinas de Deus, para receber como cheiro suave. O nosso propósito nessa noite não é trazer um perfume para colocar no corpo morto. Não, ele não está mais na sepultura. Glória a Deus. Essa é uma evidência clara. João creu. Mas ele comenta no próprio livro, o versículo 9, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então os discípulos não perceberam, não entenderam, como hoje ainda tem muitas pessoas que ainda não entenderam o milagre da vida, a vida do Deus vivo, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que não permanece na sepultura, mas que na madrugada do domingo triunfa, glória a Deus, com poder e glória. E diz o texto, ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e toda a honra, toda a glória, todo o joelho se dobra, toda a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Glória a Deus. Mas irmãos, eu acho interessante que nesse relato bíblico que eu li aqui, saltei alguns versículos, apenas João creu. No versículo 19 em diante, Cristo se manifesta para os discípulos, e vai se manifestar, vai mostrar as evidências das suas mãos, né? Alguém pode até dizer que aquela mulher, Maria Madalena, que foi uma mulher que Cristo operou um milagre maravilhoso. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz, quanto mais Jesus fez por uma pessoa, quanto mais ele perdoa, mais aquela pessoa ama a Jesus, mais aquela pessoa se dedica a Cristo. A Bíblia diz que Jesus expulsou da vida de Maria Madalena 7 espíritos malignos. Então havia uma dedicação daquela mulher em servir a Deus com os seus bens, com as suas fazendas, mas também ela tinha uma dedicação de, talvez até sem conhecimento da causa, mas ela queria de uma forma ou de outra homenagear, honrar, adorar com as suas especiarias que ela trouxe exclusivamente para colocar nas vestes ali daquele morto. Glória a Deus. Então acredito que o zelo, muita gente tem esse zelo sem conhecimento. Eles creem que Jesus, eles creem em Jesus, eles têm uma dívida com Jesus, mas eles ainda não entenderam o milagre da vida, o mistério da vida que está em Jesus Cristo, que triunfou sobre a morte. Glória a Deus. O versículo de número 11, a narrativa de João, ele vai falar que a mulher não desiste, apesar dos líderes. Um creu, o outro não entendeu ainda o mistério, os outros também não entenderam ainda o mistério da vida, daquele domingo da ressurreição. Então Maria volta para procurar o corpo do seu amado mestre, e ela está chorando, no versículo de número 11,
está lá fora, naquele jardim, perto do sepulcro, junto ao sepulcro, estando ela ainda, pois chorando, abaixando-se para o sepulcro, ela tem uma visão. Ela vê 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, sim, um à cabeceira e outro aos seus pés. Então, essa mulher, ela tem um zelo profundo por Cristo, porque a quem muito ama, a quem muito perdoa, muito ama. Então ela deseja dedicar-se ao máximo a esse Cristo, que estava sentindo a dor da sua morte, estava enlutada, mas no entanto ela estava buscando agradar ainda, mesmo que sem conhecimento da causa, porque muitas pessoas ainda têm uma experiência com um Cristo histórico, o Cristo da cruz, mas é preciso fazer um contato presencial, individual, com Cristo ressurreto dentre os mortos. E aí aqueles homens, os anjos disseram: mulher, por que tu estás chorando? Por que tu estás chorando? Mas é claro que ela estava chorando, né? O choro, ele é natural de uma perca, de uma pessoa amiga, de um familiar, de uma pessoa próximo. E ela responde: porque levaram o corpo do meu Senhor, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde é que puseram ele. Interessante é que a busca, o zelo, de uma forma ignorante até, mas ela está buscando, né? Como nós observamos, tem pessoas que têm zelo por Deus, mas está precisando da conhecimento, da revelação, de que o Cristo não está mais no sepulcro, o Cristo não está mais numa cruz, o Cristo não está resumido a um espaço, o Cristo, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus que consumou a obra da salvação. E o versículo 14, ela voltou para trás, e Jesus estava em pé, só que ela não conhece, ela confunde Jesus com o jardineiro, né? Ela não conhece que aquela pessoa que está ali tão perto, era aquela que ela tanto almejava. Glória a Deus. Muitas vezes Deus está tão perto, Deus está tão próximo, mas discípulos estão tão ocupados, estão com os olhos vedados, estão sem entender o propósito, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos compreender a largura, a altura, a profundidade, a grandeza e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. É um amor imensurável, é um amor que não se pode comparar. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, e o Filho se deu a si mesmo na cruz, morre na cruz, leva as injúrias, leva as pancadas, leva toda a dor, todo o sofrimento em que a justiça de Deus exigia do pecador. Cristo absorve no seu corpo pelas suas pisaduras. Ele trouxe todo o abatimento que estava sobre o pecador, veio sobre ele. A ira de Deus, irmãos, a ira de Deus é terrível. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então Cristo absorveu toda a ira de Deus. E agora aquela mulher está chorando. E aquele homem pergunta: mulher, por que tu choras? O nosso Cristo, Ele é o consolador dos abatidos, dos tristes, dos enlutados, das pessoas que estão decepcionadas com a vida, decepcionadas com a família, decepcionadas até com Deus. Tem gente assim? Tem pessoas que não crê mais em nada, mas o Senhor é aquele que vem para curar o nosso coração, é aquele que vem para consolar. Glória a Deus. Ela, cuidando o que era, o hortelã diz: Senhor, se tu levar-te, diz-me onde foi que tu puseste, e eu o levarei. Glória a Deus.
Agora, Cristo vai se manifestar de diversas formas, né? O caminho de Emaús, ele foi no partir do pão. Na pesca, só João conheceu que era Jesus. Quando Pedro mergulha, diz, é o Senhor. Mas agora, só as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele chama mulher, porque choras, né? Aí no versículo 16, ele chama pelo nome, e certamente a dívida de gratidão que Maria Madalena tinha por Cristo era muito grande, e ela tinha um conhecimento de quem ele era. Ela só não estava entendendo o propósito agora, mas ele disse, Maria, aí ela entendeu, ela voltando-se para ele, e ela respondeu em aramaico, essa palavra Rabone, né, que quer dizer o quê? O mestre. Mestre. Irmãos, aqui nós temos um encontro verdadeiro de um pecador entristecido pelo luto, de uma pecadora entristecida por uma circunstância da vida, uma pessoa que tem até um zelo sem conhecimento, mas ela recebe de Deus o chamado pelo seu próprio nome, Maria, e então ela abre os seus ouvidos, ela entende, ela conhece aquele pastor que chama as ovelhas pelo nome, glória a Deus. Ele mostra pelo nome que ele conhecia, e ela tinha uma dívida de gratidão. Irmão, nós precisamos agradecer a Deus. Eu sei que a circunstância leva a gente, empurra a gente se tornar turrão, ingrato, esquecemos das promessas logo de imediato, lamentamos logo a nossa sorte, procuramos as coisas terrenas, mas Deus, Ele é poderoso para abrir os nossos olhos, para nos trazer novamente o encontro com Ele, para que nós possamos experimentar, não o Cristo, como disse Paulo, eu dobro o joelho para que Cristo possa ser formado em cada um de vós. Irmãos, isso é especial para cada discípulo, né? Esse chamado de Deus. Então a mulher reconhece o mestre, e é interessante aqui no verso, vou concluir dizendo que o relacionamento era agora diferente. Ele diz, não se aproximes, mulher, porque havia agora o Cristo ressurreto não ia agora estar com os discípulos, fisicamente, não, ele iria ainda dar as últimas instruções missionárias para a igreja local. Ele iria passar 40 dias com ele, ora aparecia, ora sumia, mas ia entregar as instruções finais para a continuidade da missão da igreja, glória a Deus. E aí no versículo 18, a parte final, está o âmago da missão, para aqueles que se encontraram com o Cristo ressurreto. Eles não têm outra opção, eles têm uma missão. Maria Madalena foi, da outra vez ela foi, mas ela foi dizer que roubaram o corpo do mestre. A mensagem não é essa, não. Nesta não é a mensagem. A mensagem é outra. Glória a Deus. A mensagem não é de lamento. A mensagem não é de dor. A mensagem não é de lamúria. A mensagem é a proclamação do Cristo vivo. Glória a Deus. Ela foi e ela anunciou, os discípulos tudo com a cabeça baixa, tudo lamentando. João creu, só João creu, mas os outros não acreditaram ainda. E ela comunicou, proclamou, anunciou, trouxe a mensagem aos discípulos que tiveram um encontro, que viram o Senhor, e o que ele lhe dissera isto. Aqui está, irmãos, um encontro verdadeiro, esse encontro que o pecador deve ter, glória a Deus, diante de circunstâncias tão difíceis que nós estamos vivendo, que você vive. Quem sabe alguém está experimentando
na sua família um luto. Quem sabe alguém está experimentando um problema difícil, um problema irreversível. Mas nessa noite que você possa entender o propósito desse domingo, que Deus ele tem um plano na vida do homem e da mulher. Deus quer nos tornar servos dele, não por obrigação, mas por amor, glória a Deus, por uma dívida de gratidão, né, que nós devemos oferecer a ele, não a essência, como ela colocou aqui, né, para um corpo, um defunto, não, a essência do cristão, que ele oferece para o único Deus, é essência de adoração, é essência de louvor, é essência como cheiro suave. Ele tem uma missão com Deus, de se relacionar com Deus, de conhecer a Cristo, glória a Deus. A própria palavra diz, lá em Oséias, que nós conhecemos e nós temos que prosseguir em conhecer, glória a Deus. Porque quanto mais a gente conhece o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da promessa, o Deus que apareceu a Jacó, o Deus de Moisés, o Deus vivo, o Deus que enviou o seu único filho, mais ainda nós vamos ficar confiando nele, esperando nele, aguardando nele, sabendo que as circunstâncias não são agradáveis, mas Deus está no controle de tudo. Ele controla a vida, Ele controla o universo, Ele controla as nações, Ele controla o globo terra, o mundo está nas suas mãos. Nós precisamos só encontrar-se diariamente com Ele, como dizia um determinado pastor. Ele disse: eu acabei de falar com Ele, por isso que eu estou firme. As circunstâncias são desagradáveis, mas a conversa que eu tive com Ele me impulsionou, me motivou, me fortaleceu. E eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele prepara, Ele leva o homem para o céu, glória a Deus. Ele tem a esperança da vida eterna. Homem nenhum pode dar. Ciência é limitada, religiões não funcionam, mas o Cristo vivo, Ele tem a palavra de vida eterna. E nessa noite, nós possamos aqui copiar o exemplo de Maria Madalena, a mulher que anunciou aos discípulos que tiveram um encontro com o Senhor, que não está mais no sepulcro. O sepulcro é só uma testemunha de que a morte de Jesus fez parte do plano da salvação, mas o veredito final é que ao terceiro dia, Ele fez a cura, Ele fez a ferida e Ele a ligará. Ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita, para trazer vida e esperança para toda a igreja, confiança diante das circunstâncias difíceis. Meus irmãos, o tempo já passou aqui muito tempo, né? Mas tem mais um hino, Adinalene, Abilene, para fechar aqui, em nome de Jesus. Depois vamos orar pelos aniversariantes, que inclusive uma delas é a Adinalene. Não sei se a irmã Luísa está online, mas também ela está aniversariando, né? A irmã, ela faz aquele negócio no Facebook, né? Ela me lembrou logo: pastor, hoje tem 2 aniversariantes lá, viu? O nome dela, Júnior? A Vilma, né? Vamos ouvir as irmãs mais uma vez, depois nós vamos orar